Eu tive uma ideia ótima e quero compartilhar com vocês. Olha só isso. Olha só que ideia magnífica. Imagina um sujeito que ele está em casa, dormindo normalmente, e de repente ele acorda. Só que ele não acorda como ele mesmo. Ele acorda transformado em um inseto. Um inseto gigantesco. Olha que legal! Uma coisa surreal, uma coisa onírica, muito louca. Assim, eu estou pensando em dar um nome para essa novela, esse romance, esse conto. Estou pensando aqui, eu acho que A Transformação. Ficaria legal, né? A Transformação. O homem que vira um inseto. Legal, né? Pera. A metamorfose? O que é isso aqui? 1. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e ao erguer um pouco a cabeça viu o ventre marrom. Bom, vocês já ouviram aquela frase que diz o seguinte: o bom poeta rasga os seus versos de juventude, o mau poeta os publica. Já ouviram isso? Salvo se você for Arthur Rimbaud, tem que se fazer isso. Por quê? Porque é muito provável que as suas primeiras produções escritas estejam sempre contaminadas excessivamente, essa palavra é importante, excessivamente por influências. Esse é o nosso tema de hoje, a angústia da influência. Para começar, existem dois tipos de influência, dois tipos básicos. O primeiro tipo é o tipo horizontal. O que seria isso? Nós estamos na sociedade judaica cristã ocidental. Isso é inescapável. Você nasceu inserido nesse contexto, né? Você foi criado nesse contexto, e por mais que você se revolte contra esse contexto, mesmo a sua revolta vai ser algo que vai dialogar com a sua formação. Ou seja, essa influência você não consegue sequer evitar. Está na configuração da sua mente. Está em tudo. Mesmo você não gostando. Você pode odiar o capitalismo ocidental, aquela coisa toda tal. Mas se você posta uma foto em rede social, você já está dentro. Você já está participando da festa. Mesmo que você vá, sei lá, numa praça e piche ali sei lá, o ar de anarquismo, né? Você está pensando em ferramentas criadas no Ocidente para combater o Ocidente. Ou seja, está tudo ali. É inescapável. Essa é a primeira forma de influência. A segunda forma de influência é uma influência que, de certa forma, nós a construímos a partir de nossas perspectivas pessoais, que seria a influência vertical. A influência vertical é composta por alguns elementos que geram nosso interesse inicial, quase que de relance. Você observa aquilo, você acha interessante, você vai atrás e começa a descobrir coisas. Tem um trecho do meu romance de estreia, Irudo Medicinalis, que eu gostaria de ler para vocês, que fala um pouco sobre isso. Está logo no comecinho. Defino-me simplesmente como o produto final de uma longa leitura. A soma de toneladas de plástico e papel na forma de livros e fitas que ocuparam e constituíram meu imaginário desde sempre. E a criatura, pela ordem natural, um dia almeja tornar-se o Criador. De certa forma, é também um pouco o nosso tema, né? Essa discussão sobre escrita
criativa. Agora, o que eu estou comentando, no caso, o personagem narrador do meu romance Rudo Medicinalis? O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que não importa o que ele escreva, não importa o que ele diga, não importa quais são os elementos que ele coloque ali em sua narrativa, tudo isso é resultado do que ele já leu, do que ele já viu, do que ele conhece anteriormente, mediando a sua experiência imediata das peripécias, né, ocorridas durante a narrativa do romance. E como pensar essa influência? Pensar de uma maneira mais complexa. O crítico Harold Bloom, falamos dele anteriormente, neste livro, que é um dos seus trabalhos acadêmicos, A Angústia da Influência, uma teoria da poesia. Não falamos de poesia nesse curso, porque a poesia tem um caráter muito particular e que, na verdade, embora eu não domine, a questão fundamental não é nem essa. A arte da poesia, ela pede uma série de elementos que transcendem a própria ideia de escrita criativa. Então não falaremos de poesia. Mas o que é esse livro aqui? Que tese é essa que o Harold Bloom constrói para discutir poesia? E eu acho que vale, de modo geral, para qualquer arte. Desde a da prosa, ou então mesmo cinema, ou música, ou pintura. Eu acho que é uma tese, vamos dizer assim, com peso universal. Fundamentalmente, o que ele propõe é uma leitura psicanalítica da história da literatura, a partir de critérios freudianos, de princípios freudianos, e que os autores eles vão se digladiar, né, numa luta edipiana. Um poeta, quando ele quer se tornar um poeta forte, né, ele vai ter que lutar contra os poetas que o antecederam. E isso é exatamente a angústia da influência. É exatamente essa consciência de que você é influenciado e o que você faz com essa influência. Vou ler um trechinho aqui, quase do final do livro. O Harold Bloom ele faz uma citação que é a seguinte: talvez uma vida seja um castigo por outra, como a vida do filho pela do pai. E ele passa a discutir essa citação. Talvez a obra de um poeta forte expie a obra de um precursor. Parece mais provável que visões posteriores se purifiquem à custa de outras anteriores. Mas os mortos fortes retornam, tanto em poemas quanto em nossas vidas, e não fazem sem obscurecer os vivos. O poeta forte, plenamente maduro, é, em especial, vulnerável a essa última fase de suas relações revisionárias com os mortos. Quando Harold Bloom fala dessa ideia, dessa luta freudiana para escapar e ao mesmo tempo dominar suas influências, ele está falando fundamentalmente da busca do artista por sua própria voz. Nós já discutimos na aula anterior que literatura não é você contar histórias, não é você narrar pura e simplesmente, é você trabalhar a linguagem, né? E você só faz isso com plenitude quando você constitui uma voz própria, um estilo próprio. É claro que você só vai conseguir isso depois de uma longa caminhada, né, de busca, de acertos, de erros e tal. E nem toda escrita, para ser boa, precisa ser assim. Por exemplo, a escrita técnica, e muitos manuais ensinam, não precisa necessariamente de um estilo, precisa comunicar uma informação. Mas não é o que nós buscamos aqui. Nós buscamos escrever criativamente. Alguns autores têm um estilo tão marcado que ele chega a ser visual. Por exemplo, falam que Guimarães Rosa pode ser identificado pela forma como a sua página, qualquer página, você pode abrir aleatoriamente, estou abrindo aqui o Grande Sertão Veredas, é editorada, que é cheio de pontos, de vírgulas, pontos e vírgulas, ou seja, ela é toda chapiscada, né, desses elementos. Você bate o olho e você reconhece que é Guimarães Rosa. Claro que pode ser um exagero, mas, como diz Antônio Cândido,
né? Às vezes é necessário exagerar para chamar atenção para algo. Agora, essa busca por estilo, como nós falamos, passa por etapas. Primeira etapa, a influência. A influência, né, nessas duas fases que eu já falei. Primeiro, a influência vertical, e depois a influência horizontal. Essa influência horizontal vai, de alguma maneira, instigar você a processos de imitação, processos miméticos, em que você vai tentar emular o seu autor preferido, alguém que dialoga com você, um autor que lhe fala, né, ao intelecto e também ao sentimento, a sua percepção de mundo, tal. Isso é uma coisa natural. Agora, o que se busca, na verdade, é a questão, né, da originalidade, da busca pela própria voz. Quando você chega nisso, você conseguiu passar por todas essas etapas, né, posteriores de formação, influência, imitação e busca pela própria voz. Qual que é o grande perigo que se esconde nesse processo? É você se tornar prisioneiro, né, da sua influência. Que isso pode te levar, inclusive, a um plágio. Às vezes um plágio até involuntário. Eventualmente acontece, muitas vezes não. Tem que ficar atento a isso. Mas às vezes acontece. Tem um exemplo que eu acho muito curioso e engraçado, que é uma fala deste filme aqui. É uma comédia brasileira, uma comédia romântica brasileira que eu gosto muito, que se chama Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos, com o Caio Blatt e a Maria Ribeiro. Bom, o personagem do Caio Blatt, ele é um aspirante a escritor. Então ele passou a vida toda praticamente escrevendo tentativas de um romance, né? Então ele nunca consegue passar da página 50, mas ele está sempre falando sobre isso. É o grande tema dele, fala desse romance. Ele começa a contar em uma festa que ele vai ali, para algumas pessoas, o que é esse romance, qual é o enredo principal, aquela coisa toda, tal, empolgado, querendo que as pessoas se interessem e tal. E é um romance policial, né? Um romance policial que tem ali alguns elementos de discussão estética, que o grande tema é a própria compreensão da arte e tal, né? Uma coisa sofisticada. Só que algumas das pessoas da festa ali, na verdade, dois personagens que discutem com ele, que são interessados, e eles estão flertando com ele o tempo todo, fala, ah, que legal, tá? É uma coisa meio Rubem Fonseca, né? E ele fala, não, eu nem gosto de Rubem Fonseca, o que é isso? Aí a outra personagem fala, não, eu li numa reportagem de uma revista, né, sofisticada aí, toda chique, que 90% de todos os autores brasileiros em algum momento da vida vão chupar o Rubem Fonseca. E eu, o que é isso? Eu nunca chupei Rubem Fonseca. Tal. Agora, talvez você não. É fato que o Rubem Fonseca foi um dos autores mais chupados, copiados, das últimas décadas. Estou aqui com o volume de contos reunidos. Ele acabou lançando posteriormente alguns outros livros, né? Não estão todos aqui, mas é uma boa amostra. E essa amostra do Rubem Fonseca mostra que boa parte dos nossos autores contemporâneos são, de certa forma, devedores dele, sim. Isso é uma coisa muito evidente. Eu diria que muitos são até prisioneiros. É claro que isso não é um atributo apenas brasileiro, né? É muito comum grandes autores da literatura universal serem copiados. E muitas vezes copiados na famosa cara dura. Exemplos. Talvez um dos mais copiados, sobretudo em função do seu peso simbólico, porque quando você vira um ícone, é um dos caminhos mais fáceis para que você seja alguém que vai ser de alguma forma copiado. É o Jack Kerouac, o rei dos beats, né? Então, quer dizer, todas as vezes que você vê um dos seus amigos produzindo, ou então você mesmo, não sei, produzindo um conto, um romance, uma novela ali, e que o personagem ele é meio bêbado, né? Meio fechado, tal, e que gosta de escrever em máquina de escrever e não em computador. Isso é um clichê que mais aparece, é isso. Jack Kerouac.
inescapável. Embora o Truman Capote tenha dito de uma maneira bastante sarcástica que o que ele fazia não era literatura, era datilografia. Julguem vocês. Outro autor icônico que foi muito copiado é o nosso querido Ernest Hemingway. Estou aqui com um dos seus livros principais, para mim o melhor, que é O Velho e o Mar. É belíssimo. Um conto sobre velhice e finitude extraordinário. Durante décadas, vários escritores quiseram ser o Hemingway, inclusive muitas vezes até copiando a maneira dele se portar, né? Porque da mesma forma que havia aquela persona do Kerouac, do cara meio ébrio, meio distante, o famoso diferentão da festa e tal, o Hemingway não, o Hemingway é aquele cara que chegava na festa, né? Chegava chegando, né? Sujeito másculo, que não se portava com ninguém, meio brigão e tal. Então essa persona foi copiada por muitos escritores. Muitos. Outro que foi muito copiado é o Gabriel Garcia Marques. Estou aqui com Do Amor e Outros Demônios, o livro dele de 94, né? Dos anos 90 ali, já é mais tardio. Foi muito comum durante uma certa época aquela coisa das pessoas começarem a fazer narrativas, né, mágicas, né, cheias de nuances místicos, embora realistas. Você colocava um contexto realista, mas de repente alguém começava a voar, então começava a aparecer coisas estranhas na narrativa e tal. Gabriel Garcia Marques. Entre os jovens, e até um fenômeno contemporâneo isso, muita gente começou a copiar o Tolkien, né? Essa coisa de livro de fantasia, também em função do Harry Potter, né, começou a se tornar um gênero muito apreciado, e as pessoas começaram a querer fazer algo semelhante, né? Então, por exemplo, o que você vê aí de livros, né, em que começa com o mapa de uma terra distante, né, de um reino mágico e tal, isso é Tolkien. Agora, a grande questão e o mesmo vale para os outros autores, quando Tolkien construiu a sua Terra-média, ele não fez isso como um exercício de imitação, um exercício mimético, não. Aquilo ali foi fruto de décadas de estudo e de reflexão. Literalmente a criação de um mundo, né? Você consegue ver densidade nesse mundo que ele constrói. Quando você simplesmente desenha um mapa qualquer ali, né, e diz que eles falam a língua tal, mas você não tem aquela língua de fato estabelecida, não é muita coisa. E no Brasil, como nós mostramos aqui com o Rubem Fonseca, tem alguns fenômenos parecidos, né? De autores altamente imitados. Talvez o Jorge Amado seja um dos mais imitados, né, durante décadas também, né? Muita gente quis fazer esses romances com essa coisa do calor brasileiro, tal, né? Mulheres sensuais, né? Violência, coronelismo, tal, jogos de interesse político, tal. Quem se interessa por psicologia, psicanálise e tal, imitou muito a Clarice Lispector. Essa foi outra, né, que esteve aí na pena de muita gente. O mesmo vale, por exemplo, para o Manuel de Barros. Esse aqui é o livro das ignorâncias, né? Então, o que se viu aí dessa coisa, dessa poesia do pequeno, do mínimo, né, discutindo, flertando com os elementos da natureza, tal, assim, numa dicção muito semelhante à dele, não está no gibi. No mesmo esquema do Gabriel Garcia Marques, o José J. Veiga, né, essa coisa desse realismo fantástico à brasileira, né, também muito imitado. Numa dicção talvez mais próxima ali do Kerouac, né, o outro sujeito que está na moda aí, sendo muito imitado é o Merizola, Marcelo Merizola. Esse aqui, ó, A Vida Não Tem Cura, né, que é aquela coisa de literatura suja, tal, mas diferentemente da do Rubem Fonseca, por exemplo, a literatura do Rubem Fonseca é suja, mas vamos dizer assim, no contexto policial, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes. Aqui não, aqui é essa vida que não tem cura mesmo, como ele diz aqui nesse título, uma vida suja, uma vida que não tem sentido, uma vida que você simplesmente vai levando. Agora, esse tipo de
de imitação é a mais simples, né? E que vai te exigir esse esforço para você superar. Agora, muitas vezes a imitação ela é por si só uma obra estética. Existe a imitação como estética. Um exemplo interessante disso é o conto Pierre Menard, o escritor de Quixote, o autor de Quixote, do Jorge Luis Borges. Está neste volume aqui de suas obras completas, que é o volume 1. E basicamente é o seguinte: Jorge Luis Borges conta a história desse tal de Pierre Menard, que pura e simplesmente, veja o projeto do sujeito. Ele quis reescrever o Dom Quixote. Mas não é reescrever, por exemplo, fazendo uma versão modernizada ou para adolescentes, para uma leitura mais rápida ou resumida, nada disso. Ele queria reescrever Dom Quixote. Só isso. E para chegar nesse resultado, o que ele fez? Ele procurou reviver a vida de Miguel de Cervantes. Tudo o que ele conseguiu levantar que Miguel de Cervantes fez na vida, ele tentou fazer também. E qual era o objetivo dele? Vivendo as experiências de Miguel de Cervantes, ele esperava escrever a obra-prima literária de Miguel de Cervantes. Obviamente o que nós temos aqui é uma reflexão sobre o papel do artista na concepção da obra de arte. E por que isso? Porque a nossa visão de arte ela é fundamentalmente uma visão romântica. Quando eu falo romântica, é no sentido do período romântico. Uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem qual a diferença? Há muitas em termos de produção, mas uma diferença histórica entre a morte de Mozart e a morte de Beethoven aconteceu com algumas décadas de diferença, não muitos anos. Basicamente foi o seguinte: quando Mozart faleceu, ele foi enterrado numa vala comum. A família não tinha recursos para enterrá-lo com todas as honras que ele merecia, como grande artista que era. Beethoven, quando faleceu, morreu e foi enterrado como herói nacional, recebendo todas as honras. O que aconteceu nesse período entre o Rococó e o período romântico? Surgiu a ideia de que o artista ele é uma criatura única. Ele é uma figura que deve ser louvada como o criador de obras que apenas ele poderia ter composto, que apenas ele poderia ter criado. Ou seja, nós temos uma percepção quase mágica da arte, que não existia antes. Mozart, por exemplo, ele não era muito diferente, digamos, de um mordomo, né, importante ali da casa de um grande nobre. Ele era um servidor da nobreza, um servidor do alto clero. Basicamente era isso. Com o passar do tempo, né, de alguns anos, a nova geração de músicos, de compositores, passaram a ser vistos como grandes criadores únicos, né? E isso fez toda a diferença. Agora, para podermos fechar aqui, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com relação a isso, sobre essa questão da influência, dessa angústia da influência. De modo geral, eu tenho 3 grandes influências: o Jorge Luis Borges, o Umberto Eco e Shakespeare. Eu vou mostrar para vocês uma relíquia. Isso daqui, uma série de cadernos, é um romance. Não vou mostrar o título, isso aqui é coisa pro futuro, aí, pra arqueologia. Mas isso daqui foi o romance que eu escrevi antes do Irudo Medicinalis. Eu escrevi esse romance entre 1992 e 1995. São exatamente 655 páginas escritas em sobras de caderno. Quando o ano letivo acabava, eu via o que tinha sobrado ali de cadernos, né? E escrevia. Dá pra ver que cada um é de um jeito. Cada caderno aqui tem uma configuração e tal. Tem um jeito. Por isso, porque eu fui escrevendo no que dava. E eu cheguei ao final dessa narrativa. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tudo bonitinho. De modo geral,
ela é basicamente uma imitação muito barata do Nome da Rosa. E eu digo até mais, não é nem tanto do romance do Humberto Eco, mas do filme. Inclusive essa edição aqui tem o Sean Connery, né, o eterno intérprete do William de Baskerville, na capa. Eu assisti o filme Nome da Rosa e fiquei impressionadíssimo, né, e comecei a pensar em coisas parecidas, tal. Então eu trouxe a narrativa para minha região, né, aquela coisa meio Tolstói, né, transforme a sua vida em algo universal, aquela coisa toda. Mas na prática era basicamente uma imitação do Humberto Eco. Depois eu li o romance, não muito tempo depois eu li o romance, não essa edição, que é a edição que eu comprei posteriormente. Mas ficou muito claro para mim, chegando no final do romance, que não era algo que eu queria que fosse divulgado. Tanto que eu já pensei em alguns momentos ali de digitar e tal, talvez reescrever, arrumar alguma coisa, só que eu nunca fiz isso. Porque eu não tenho interesse em publicar. Eu não tenho interesse em tornar essa experiência de juventude, de formação, de estilo, algo público. Realmente não é algo que eu quero fazer. E como que eu lido com isso, né? Depois que eu me desfiz desse livro, assim, eu terminei, mas vou deixar para lá, eu comecei a escrever o que se tornaria o Irudo Medicinalis, influenciado basicamente por dois das minhas 3 influências, o Humberto Eco e o Jorge Luiz Borges. Shakespeare não entrou, por quê? Porque a minha relação com Shakespeare ela é fundamentalmente intelectual. Eu sei que não existiu nenhum autor maior do que ele. Não existe nada superior em termos estéticos do que Hamlet. Não existe. Agora, a minha relação com Shakespeare sempre foi uma relação distante. Talvez até pelo estilo, né, que ele era dramaturgo e poeta. Eu nunca escrevi um verso na vida, falarei sobre isso posteriormente. Mas a minha relação com ele tinha esse problema, né? Assim, eu nunca me imaginei fazendo algo parecido com o que ele faria. Agora, quando eu li esse livrinho aqui, que é um livro de divulgação sobre o Jorge Luiz Borges, depois que eu tive acesso às suas obras completas, eu fiquei impressionadíssimo e busquei, né, saber muito sobre ele. E achei extraordinário. Só que Borges pareceu de alguma maneira sem humor. Faltava humor nele, aquela coisa das citações eruditas, eu sempre achei muito interessante, de buscar elementos quase que do ensaio, né, para colocar na literatura, veio daqui. Agora, sem humor. Em Humberto Eco há humor, e há o elemento também dessa coisa meio ensaística, dessa coisa de construção de mundos e tudo mais, tal, que me chamou muita atenção também. E de alguma maneira consegui misturar os dois ali e estabeleci o que eu considerei a minha voz narrativa inicial. Talvez mais influenciada até pelo Pêndulo de Foucault, que é o livro seguinte que ele escreveu depois do Nome da Rosa. Que de certa forma é um livro que é bem mais pessoal, né? Aqui é um livro técnico, né? Aqui é um livro pessoal. E eu fiz isso com o Irudo Medicinalis. Dizem que todo autor se prepara a vida toda para escrever o primeiro romance. Talvez seja isso. Humberto Eco se preparou para escrever o segundo romance. Né? Eu, de certa forma, coloquei muita coisa, tudo de mim, digamos assim, né? De influências e tudo mais, né? Nesse daqui. E fazendo isso, de alguma maneira, eu consegui me libertar dessas influências. Né? Então, hoje, os meus interesses acabam sendo outros. Eu me voltei muito mais para uma realidade brasileira, com reflexão sobre o Brasil, sobre o mundo de hoje, tá, o mundo contemporâneo, né? Não tanto uma coisa de fantasia como é o Irudo. Ou seja, me libertei, mas nem tanto. Ficamos por aqui. Mas aquela ideia que eu falei da barata é boa. É boa. Será que se eu fingir que eu não descobri essa metamorfose, alguém vai perceber?